Bem-vindo ao canal Desvendando as Escrituras. A Bíblia é uma rica fonte de informações sobre as diversas etnias que se originaram dos descendentes de Noé e seus 3 filhos, após o dilúvio. No entanto, surge uma questão menos abordada: as etnias pré-diluvianas, que existiam antes do cataclismo global. Quantas etnias compunham o mundo antigo antes do dilúvio? Quais eram as etnias que habitavam o mundo dos primeiros humanos, os descendentes de Adão? Existiam etnias desconhecidas que não existem mais hoje? Neste vídeo, exploraremos esse tema. Analisaremos quantas e quais etnias eram predominantes no mundo de Adão antes de Sem, Cão e Jafé. Convidamos você a mergulhar na história e genealogia das etnias pré-diluvianas conosco. Para ficar atualizado com nossa série dedicada a esse assunto fascinante, inscreva-se agora e ative o sino de notificações. Juntos, vamos explorar o passado e enriquecer nossa compreensão das origens da humanidade. Inscreva-se e faça parte desta jornada de descoberta e conhecimento. Os segredos das 4 raças antes do dilúvio. Contrariamente ao que muitos acreditam, o mundo pré-diluviano era um estágio avançado da cultura humana, que pode ser identificado como um período neolítico. Neste contexto, os humanos já estavam envolvidos em atividades como a domesticação de animais, como indicado por Abel sendo um pastor, e eles também estavam envolvidos na agricultura, como demonstrado pelo papel de Caim como agricultor, Gênesis 4, versículo 2. Além disso, o episódio indica que Caim fundou uma cidade, Gênesis 4, versículo 17. Estava com medo de encontrar outros humanos, Gênesis 4, versículo 14, e reconheceu a existência de um clã ou grupo pronto para defender. No livro de Gênesis, nos capítulos 4 e 5, encontramos a narrativa das 2 linhagens de Adão. As linhagens edomitas compreendiam os descendentes de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, e também o primogênito do casal. Caim estabeleceu sua própria linhagem, significando sua própria gente que se originou diretamente dele, sendo assim a primeira linhagem edomita descendente de Adão. A segunda linhagem era de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que desempenhou um papel importante na história. A linhagem de Sete ficou conhecida como Setita, nomeada após seu progenitor. Uma pergunta frequente que surge em relação a essas 2 linhagens de Adão é a questão da diversidade étnica entre seus descendentes. Afinal, Adão foi criado do pó, e Eva de sua costela provavelmente compartilhavam a mesma composição étnica de Adão. Ambos eram, de certa forma, de raça mista, exibindo um tom de pele misto, porque a partir deles todas as etnias do mundo foram criadas. Consequentemente, seus filhos, netos e bisnetos, diferentes etnias, incluindo negra, branca, pessoas com características indígenas, asiáticas e muitas outras, refletindo a diversidade dos descendentes que se originaram de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva como uma raça mista para um propósito único. Ele desejava um mundo diverso e colorido. Este mundo, com todas as suas diferentes etnias e povos, é incrivelmente belo. Cada grupo étnico tem suas características únicas e é precisamente essa diversidade que torna cada um deles inerentemente belo, com suas características distintas. Neste momento, abordarei as 4 raças ou etnias mais predominantes na época de Adão, desde os dias de Adão até Enoque, ou mesmo Lameque, o pai de Noé. As etnias pré-diluvianas, ou seja, aquelas que existiam antes do grande dilúvio, foram designadas pelos seguintes termos ou nomes: o pré-semítico, o pré-jafetita e o pré-emita. Esses são termos bíblicos e referem-se aos povos anteriores aos filhos de Noé. Usamos o prefixo proto ou pré antes de Sem, Cão ou Jafé para destacar essa existência prévia. É interessante notar que há um debate em torno da possibilidade de existirem outras etnias ou raças pré-diluvianas além destas. No entanto, essa ideia é repleta de controvérsias, centrando-se na conexão entre anjos caídos e mulheres humanas, sugerindo que sua união gerou não apenas os gigantes néfilins, mas também outras aberrações, com o propósito de corromper a criação divina. No entanto, vale ressaltar que tais teorias ainda carecem de fontes de pesquisa confiáveis. Vou focar apenas nas etnias, que podemos rastrear até os filhos de Noé, e a partir daí, reconstruir as antigas etnias pré-diluvianas. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre este assunto nos comentários.
Você acredita que existiam outras etnias antes do dilúvio? Será que havia talvez outras etnias que não existem mais hoje? A primeira etnia ou raça que existiu antes do dilúvio era a etnia pré-semítica. O próprio nome sugere semelhanças com os povos semitas da antiguidade, mesmo antes da existência de Sem. Uma vez que Sem fazia parte dessa etnia, é seguro dizer que seus antepassados antes de Noé compartilhavam características físicas semelhantes às dele. A aparência física original semítica, como vista hoje em árabes, judeus Mizrahim, sírios e iraquianos, é caracterizada por um tom de pele amarelado ou bege que bronzeia facilmente ao sol. Pessoas dessa etnia geralmente têm rostos alongados, narizes geralmente curvos ou arqueados, cabelos ondulados e cor escura, frequentemente com olhos castanhos. Além disso, a altura média varia de 5 pés e 7 polegadas a 5 pés e 9 polegadas. A etnia pré-semítica era comum tanto na linhagem de Sete quanto na linhagem de Caim, o que significa que pessoas com essas características físicas, fenótipo ou fototipo, eram encontradas em ambas as linhagens. A segunda raça ou etnia que estava presente no tempo antes do dilúvio é, sem dúvida, a etnia pré-emítica ou pré-emítica. Esta raça ou etnia era comum tanto na linhagem de Sete quanto na linhagem de Caim. Como sabemos, a linhagem emítica ou pré-emítica consistia em pessoas com tons de pele escuros, significando pessoas com um tom de pele mais escuro. O tipo pré-emítico era caracterizado por pele negra, tom, nariz negroide, cabelo geralmente encaracolado e olhos castanhos, claros ou escuros. Em relação à altura, eles eram geralmente mais altos do que os semitas, com uma altura média variando de 5 pés 9 polegadas, 6 pés. Também poderia haver outras variações de altura, chegando a 6 pés 3 polegadas ou até mesmo 6 pés 6 polegadas. Além disso, é importante destacar as várias cores de pele, variando de marrom escuro a preto, incluindo o tom marrom comum, que é frequente entre os povos africanos. Quando examinadas de perto, certas diferenças na pigmentação da pele entre algumas populações africanas pode ser observada variando do preto mais profundo ao marrom escuro e ao marrom comum, que são variações notáveis na pigmentação da pele. A terceira raça ou etnia que existia antes do dilúvio era conhecida como a raça pré-jafetita ou pré-jafética, que se dividia em dois grupos distintos, o grupo jafetita ou pré-jafetita e o grupo pré-togarmita. O grupo jafetita, em geral, apresentava uma ampla gama de características físicas. Alguns jafetitas tinham pele extremamente clara, cabelos que variavam de loiros a ruivos e até mesmo castanhos escuros, com olhos azuis ou verdes. Além disso, havia jafetitas que tinham uma aparência mais semelhante ao povo togarmita, ou seja, uma aparência asiática, com olhos puxados, entre outras características. A altura média desses jafetitas variava de 5 pés e 9 polegadas a 6 pés, embora variações consideráveis pudessem existir nesse período antigo. É importante notar que, na antiguidade, essas características físicas poderiam variar consideravelmente dentro do grupo pré-jafético, refletindo a diversidade que existia entre essas populações antes do dilúvio. A quarta etnia, que era mais predominante entre todos os descendentes de Adão e Eva, era a etnia original de Adão e Eva próprios. Esta etnia era baseada em indivíduos de raças mistas, assim como os primeiros humanos, que eram de raças mistas por natureza. Devido às suas origens mistas, esta etnia era caracterizada por uma notável diversidade de características étnicas. Na etnia predominante, podiam-se encontrar pessoas com olhos verdes, com uma variedade de tons de pele, que iam do mais claro ao mais escuro. Alguns tinham olhos puxados, enquanto outros tinham narizes arrebentados ou negroides. O cabelo também variava, com algumas pessoas tendo cabelo encaracolado, enquanto outros tinham cabelo ondulado que não era nem liso nem encaracolado. Esta etnia mista incluiu uma ampla variedade de características físicas. A etnia predominante de Adão e Eva era considerada mista, porque eles próprios eram originalmente de etnia mista. É importante lembrar que um casal de etnia mista com ancestralidade diversa pode ter filhos com uma grande variedade de aparências. Por exemplo, um casal de etnia mista pode ter 7 filhos, e cada criança pode herdar diferentes características genéticas de seus pais, resultando em aparências que variam de asiáticas a africanas, europeias, semitas e mais. Essa diversidade étnica era evidente desde o nascimento das crianças. Espero que tenha gostado deste vídeo, onde explorei as 4 etnias mais predominantes nos tempos antigos, na era pré-diluviana.
antes do dilúvio, destacando que a quarta etnia era mais comum e amplamente observada. Sinta-se à vontade para se inscrever no meu canal. Sugira novos tópicos, povos, personagens ou perguntas das escrituras que você gostaria de ver em um vídeo, e ficaremos felizes em ler e estudar sobre eles.